Agora, vamos aos casos em que é obrigatório usar o acento indicativo da crase. Quando houver a preposição mais o artigo definido a. Claro que aqui vai ter que ser antes da palavra feminina, como nós já vimos antes. Ó, vamos à loja de roupas. O verbo ir pede a preposição a e loja admite o artigo a, aceita. Então, eu tenho que usar a crase aqui, é obrigatório. Outro caso em que é obrigatório usar o acento indicativo da crase é quando houver uma preposição mais um pronome demonstrativo. Aquele, aquela ou aquilo, no singular ou no plural. Preste bem atenção, tem que haver a preposição exigida pelo verbo ou pelo nome com a união destas palavras aqui, deste a. Veja o exemplo. Emprestei o livro àquele amigo. O verbo emprestar, verbo transitivo direto, aqui é o meu objeto direto. E ele também é verbo transitivo indireto, porque quem empresta alguma coisa a alguém. O verbo emprestar pede a preposição a. Ele rege, aqui é a regência, pede uma preposição a. Este a aqui vai encontrar com o a de aquele, ó. Mesmo essa palavra aqui estando no masculino. Observe que aquele está no masculino. Só que aquele é um pronome, não é um substantivo ou um adjetivo. O uso da crase aqui é por causa do encontro do a, da preposição, com o a de aquele. Ó. O verbo emprestar rege uma preposição a, que encontra com o a de aquele. Esta é a justificativa deste acento indicativo da crase aqui, porque a preposição a encontrou-se com o a de aquele, mesmo esta palavra aqui estando no masculino, porque aqui, como já foi falado, é um pronome demonstrativo. Ó, emprestei o livro a aquele amigo. Por isso que eu uso a crase aqui. Este aqui é meu objeto indireto. Outro exemplo. Fiz referência a que gesticulava. Este a aqui não é um artigo definido a. Este a aqui é um pronome demonstrativo. Eu posso trocar por aquele ou aquela. Ó. Fiz referência àquela que gesticulava ou aquele que gesticulava. E o substantivo referência, ele pede uma preposição a. Então, quem faz referência a. Este a encontra com este a aqui, pronome demonstrativo. E eu uso o acento indicativo da crase. É obrigatório usar a crase aqui. Eu posso trocar por aquele, ó. Fiz referência àquele ou aquela que gesticulava. Então, este a aqui, observe que ele não é um artigo definido a. Eu quero que fique bem claro. Eu não vou usar a crase em todo aquele, aquela ou aquilo que aparecer, não. Só vou usar a crase destes pronomes demonstrativos quando o verbo ou o nome exigir uma preposição, pedir uma preposição. Por exemplo, contava aquela velha história. Essa aquela não tem acento, não tem crase. Olha aquela roupa, também não tem crase. Porque para ocorrer a crase é preciso a união da preposição com o pronome, com o a de aquele, aquela ou aquilo. Eu espero que fique claro esta questão. Eu também vou usar o acento indicativo da crase quando houver uma preposição, mas o pronome relativo a qual ou as quais, no singular ou no plural. A explicação é pelo mesmo motivo de aquele. É necessária uma preposição exigida pelo verbo ou pelo nome que encontre com este a aqui, ou este a aqui, no singular ou plural, como está. Veja o exemplo. A série a qual assisti. Assistir é um verbo transitivo indireto, no sentido de ver. No sentido de ver, ele pede uma preposição a, ele rege a preposição a. Então, a série a qual assisti, este a preposição encontra-se com o a de a qual aqui, ó. A série a qual assisti, vou ter reticências. Então, a justificativa é porque o verbo assistir pede uma preposição a que encontra com o a de a qual. Olhe outro exemplo. As normas às quais devemos obedecer. As quais está no plural, porque refere-se às normas. E obedecer, quem obedece, obedece a. Rege uma preposição a, que encontra com este a aqui de as quais. E por isso, eu tenho que usar a crase. Só vou usar esta crase quando o verbo ou o nome exigir.